Salve, gente! Está começando o Play na Perifa Podcast, uma realização do projeto Arte e Cultura nas Periferias, executado pela Casa Pequeno Davi, em parceria com a Cajamã. O projeto é financiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Fundo de Direitos Difusos. A gente vai conversar hoje sobre um elemento que nasceu do mesmo berço do rap, do break, os filhos da mesma mãe que é a cultura hip-hop, criados no mesmo quintal que é a periferia. E hoje a gente está falando sobre o elemento grafite. Você que aí está ouvindo a gente, já parou para pensar em quantos muros você passou hoje pela sua cidade, pela sua comunidade? E agora vamos pensar o seguinte: quantos desses muros tinham uma história escrita com tinta? Play na Perifa Podcast. E aí, pensando nisso, para começar a nossa conversa, eu quero apresentar para vocês os nossos participantes de hoje. Quem entra na roda é Joint, que iniciou a sua arte de rua no ano de 2015 na cidade de João Pessoa e no mesmo ano se uniu a dois amigos e assim foi criada a PDA Crio. Ele participa e já participou de diversos mutirões de grafite em bairros da capital paraibana e também em todo o Nordeste, ministrando diversas oficinas por toda a cidade de João Pessoa desde 2016. Esteve presente no Pão e Tinta nos anos de 2017 a 2025, fez parte da produção do Festival de Ponta a Ponta, que é um evento de arte urbana, e dele também facilitou a oficina de stickers. Anda muito pela região Nordeste, tem parede pintada por ele nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Bahia e Minas Gerais também. Passando por diversas cidades, o artista usufrui de várias técnicas para expor seu trabalho na rua, como grafite, o picho, o stencil, lambe-lambe, sticks e outras artes. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Joint, e fique à vontade aí para dar um oi para a galera que está nos ouvindo. Boa tarde, gente. É um prazer estar participando e estou aberto a compartilhar um pouquinho dessa trajetória e do que eu vim aprendendo aí nessa caminhada com grafite. E também disposto a ouvir e aprender o que vocês têm para compartilhar também. Boa tarde. E também quem chega com a gente aqui na roda é ela, que é natural da cidade de Campina Grande, é engenheira civil com mais de 27 anos de experiência na área e hoje é superintendente da Suplan e fez história sendo a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora técnica do órgão. Também é a pioneira a assumir a superintendência da autarquia de obras da Paraíba. Em 2021, ela foi eleita conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, na função de vice-presidente. À frente da Suplan, tem desenvolvido projetos como o Escola Coloridas, Cores que Dão Vida e o projeto Artes que Dão Vida. Seja muito bem-vinda, Simone Guimarães, ao nosso podcast. Boa tarde, é um prazer imenso a gente estar aqui e falar um pouquinho de como começou isso, esse amor pela cor, que é pela quietação mesmo, de você ver as obras públicas sendo sempre brancas, cinzas, e não darem acolhimento, né? Porque as pessoas acham que porque você usa cor, você está querendo tornar a obra pública mais cara. Não, gente. Além dela tornar a obra mais com sentido de acolhimento, ela também mexe com a educação e o sentimento de pertencimento das pessoas. Eu vejo muita cor com aquela acolhida. Cor, para mim, é acolhimento, é sentimento. Isso é muito importante a gente colocar no que a gente faz. Certo, Simone. Como você falou aí, a gente faz todas as obras públicas que vocês verem. Escolas, hospitais, pavimentação urbana, drenagem. A gente faz as praças, os parques Paraíba, que a gente colocou aquelas paredes instagramáveis também. Então, a gente está pensando nisso no contexto nacional e mundial também, para trazer também, deixar mais acessível esse tipo de criação para os paraibanos. Isso é muito importante. E a gente também já agradece e dá boas-vindas a uma artista urbana, pesquisadora e produtora cultural da cidade de Campina Grande, atua no grafite desde 2028, iniciando sua trajetória junto a projetos do coletivo Alguma Coisa. Em 2023, passou a desenvolver pesquisas sobre pichação e grafite na cidade. Integra e atua na produção do Festival Paraíba Hip Hop, Batalha do Oeste e Ponte da Rataria, ministrando oficinas de grafite, organizando mutirões de tinta. Ela também desenvolve ações formativas que fortalecem a arte urbana e a ocupação cultural do espaço público. Quem está na casa é Tarsila Arruda. Seja bem-vinda, Tarsila.
Oi, muito obrigada pelo convite. É muito massa estar aqui também falando não só da perspectiva também, mas da vivência do grafite no interior. E, para além disso, também um pouco da visão, assim, enquanto designer também, né? Enquanto colorista, enquanto materialidade do grafite na cultura urbana, na arte de rua. Então é isso. Obrigada pelo espaço. Certo, então a gente entrando agora nesse universo, né, que a gente já está mergulhando aqui nas tintas e nas cores, vamos se imaginar nesse universo mesmo, né, que o grafite proporciona pra gente. Eu quero falar para Simone, assim, falar com Simone, perguntar para você, primeiro explicar pra gente, assim, né, você começou na sua apresentação dizendo um pouco como é que é a Suplan, né, mas muita gente que está ouvindo a gente não sabe, né, não conhece. Então, o que é a Suplan, o que é que a Suplan faz? A Suplan é a Superintendência de Planejamento e Obras do Estado da Paraíba. Então, nós fazemos todas as obras de recuperação, reforma, manutenção, construção de prédios escolares, de hospitais. A gente trabalha também com teatro, centros de convenções de Campina Grande, que a gente está fazendo agora. O de João Pessoa também foi feito pela Suplan. A gente fez o viaduto do Gás, a gente também faz obra de infraestrutura urbana, rodoviária também. Pavimentação, praças, presídios, que a gente estamos construindo um presídio em Gurien. E a área de vivência, onde os presos recebem seus companheiros, suas companheiras e crianças, a gente está fazendo também, já está pensando em espaço especial e voltado para ali. Porque por ser um centro de reabilitação, muitas vezes a gente escuta que um presídio é uma pauta negativa. Gente, presídio não é pauta negativa, é um lugar de ressocialização, é um lugar necessário para a nossa sociedade. Uma sociedade tantas vezes injusta, não é com tantos. Então a gente não pode chegar e julgar um cidadão quando a gente não sabe como foi a vida dele, o que ele levou. Então a gente precisa sim pensar nisso e transformar isso numa pauta positiva. Então, através de arte, de cor de vida, a gente procura trazer isso e dizer, olha, você está sendo acolhido, você vai ser bem recebido, sua família também, e você tem tudo para mudar a vida que você levava, para você crescer e ser uma pessoa melhor. E, Simone, como foi também, né, essa ideia de incorporar o grafite, né, como foi ligar essa expressão artística ao patrimônio arquitetônico do Estado? Olha só, desde 2012, quando eu comecei aqui na Suplan, eu sempre quis colocar cores na escola, porque quando eu cheguei aqui tudo era pintado de branco e cinza. E sempre a gente recebeu uma negativa muito grande das pessoas, porque falavam para que colocar cor? Ou é partido político? Eu quis, se eu usar todas as cores, tem um partido político que seja LGBTQIA+, eu não posso usar. Então, bora começar com Mondrian. Que Mondrian é uma figura simples, né, que a gente pode trabalhar, são figuras geométricas, retângulos. Hoje em dia a gente só trabalha com losangs, que a gente se baseou também em pouco. E a partir desse amor com a arte, a gente começou a colocar. E quando a gente viu, era todo mundo, gente. Vocês não têm noção da quantidade das minhas redes sociais de alunos do estado todo querendo escola, como a gente fez lá meu Deus do céu, antes da gente chegar em Patos, da Serra de Santa Luzia. São Mamede, não é nome, me esqueci o nome da cidade. A gente quer escola colorida, a gente quer vídeo, então a gente começou a colocar. Um grande percalço que a gente teve foi nas obras que são tombadas. Estas a gente, o IFAEP não aceita, mas a gente já estamos aí em tratativa, a gente pode sim usar. Não que vai usar no prédio, mas que a gente vai usar também em ginásios e áreas novas que estão sendo construídas. Então tudo começou com um sonho. O mais difícil dele foi a gente incorporar a arte, o grafite de rua, que é o seu meu. Eu sou louca por grafite, eu sou apaixonada por grafite, sabe? Eu acompanho o grafite, eu acho que desde jovem, que eu gosto do grafite. Os trabalhos de cobra que a gente acompanha, né, que é reconhecido mundialmente, cobra, é no mundo que você anda também, que você vê, né, nas redes sociais, você tem. Então, como é que eu vou conseguir botar isso? Como é que a gente vai conseguir ver? Então, é através das próprias redes sociais. Eu acompanho, eu vejo que tem pessoas que me acompanham, tem artistas de rua que chegam assim, mas como é que eu faço para apresentar meu trabalho? Vem aqui, a gente conversa e a gente diga, porque não é a Suplan que contrata o artista. Deixar isso bem claro. Isso que contrata são as empresas. E como é que as empresas contratam? Através das redes sociais, daquele disse-me-disse quem escuta, e eles vão fazendo o orçamento do que a gente colocou lá, para contratar aqueles artistas para fazer suas obras nos prédios. A gente conta algumas ideias. O que é que a gente gosta de colocar realmente nas nossas artes? A gente gosta muito de cor. Acho que vocês verem obras que a gente constrói, elas são bem coloridas. A gente gosta muito de sensibilidade, a gente gosta muito de contar a história de um lugar. E que o artista saiba, por exemplo, a gente fez na escola lá em Araruna. Araruna é conhecida por quê? Tem folclore, a religiosidade daquele lugar. Então a gente pede somente isso. É uma coisa que a gente faz porque eu acho importante para interligar a relação
do lugar com quem mora lá. Dá mais sinal de pertencimento, de acolhimento. Mas é muito difícil ainda. Por quê? Porque não são tantos artistas assim. Hoje em dia a gente pode dizer que os trabalhos que fizeram no estado foram 5, 6 artistas. E eu sei que esse leque é bem maior. Mas assim, não tem como eu chegar e ir atrás. Geralmente as pessoas vêm com a gente indica para as empresas que estão fazendo obras para a gente, olha, tem esses aqui que a gente conhece, tem outro de Simone, a gente achou o Centro de Convenções de Campinas, foi Esponja e mais 2 artistas que fez lá, tá entendendo? Então, por quê? Eles chegaram, apresentaram a arte, a gente gostou do que ela apresentou lá naquele momento e foi. Tem outro que fez a caixa d'água também. Foi o Willis que fez a caixa d'água ali, e o Willis tem uma arte mais viva. Ela identifica-se muito com as pinturas do que a gente faz. Como tem outro também que tem uma arte linda, super suave de traços, que é o coletivo, que tem um deles que faz que é a coisa mais linda, sou apaixonada, que fez uma escola no interior daqui. E assim, quando você vê os alunos postando as fotos daquilo, é assim, a felicidade, aquilo dá um orgulho tão grande, porque as pessoas gostam. As pessoas só querem se sentir acolhidas, e a arte é o meu país. É o meu de você se sentir cidadão, de você se sentir, de você ser. Eu acho que a arte tem esse poder. Você tocou numa questão agora que era justamente a nossa próxima pergunta, né? Que é uma curiosidade também da gente de saber como é que é feita essa contratação dos artistas, né? Tipo, você falou que são empresas, né, que contratam, que são responsáveis por isso. Mas no caso, por exemplo, de obras que são do governo do estado, por exemplo, né? Existe alguma prioridade ou algum critério de seleção para artistas que são, por exemplo, de João Pessoa, de Campina Grande, da Paraíba? Existe algum tipo de seleção, né? E como é que é feito isso? Não, assim, a gente indica porque assim, quem contrata não é o Estado. Uma empresa faz a obra, a empresa vai ser uma licitação, tá certo? Tem um item lá que tem um valor que a gente paga por por exemplo, a gente tem um mural de 30 metros quadrados, 10 por 3 metros. Tem um valor que tem lá, que foi nossa equipe de orçamento que fez, e chega justamente isso que eu estou lhe dizendo. São pessoas que chegam de boca em boca, olha, tem esse aqui. Aí, então, a empresa, o fiscal da obra, passa o contato de quem entrou em contato com ele, de 3, 4 pessoas, e ele mesmo faz a contratação pelo menor preço. Infelizmente. Por quê? É o preço que o Estado está pagando. O Estado está pagando naquela obra para aquilo. Mas a gente não faz seleção, né? Assim, nós somos executores de obra, deixar isso bem claro. Eu não faço seleção. Quem tem o dever pode fazer isso é a Secretaria de Cultura. Fazer um concurso para contratar artistas para pintar, fazer em prédios públicos. A Secretaria de Cultura pode fazer isso. A Suplan não faz isso. A Suplan simplesmente temos murais, tá certo, grafitados, a gente tem um preço disso, que recebemos propostas, acredito que minha equipe fez isso aí há uns 2 anos, 3 anos, e a gente vai atualizando esse preço da acordo com o ICC, tá certo? Então a contratação quem faz é a empresa, porque quando ela vai ser a contratação, a responsabilidade é da empresa de fazer a contratação do artista para fazer aquele tipo de arte. Infelizmente também não são em todas as obras, porque tem obras que só colocamos as pinturas, então a gente usa o Mondrian, a gente usa o Volco, a gente usa coisa que já está arraigada no órgão e a gente faz isso. Certo, Simone, é bom a gente saber, né? É bom a gente saber qual o caminho que é percorrido, né? Aonde os artistas, por exemplo, que são locais, podem estar reivindicando também de estar conseguindo espaços de pintar pela cidade, né? E aí... Pode procurar, inclusive, Jo, assim, entrar em contato com o Instagram da própria Suplan, da Superintendência. Olha, a gente faz arte de rua, o que mais a gente faz para mostrar o trabalho da gente? Tá certo? Então, uma pessoa aqui que atende, que faz contato com as empresas que fazem isso. Então, a gente dá os contatos, a gente indica todos os artistas. Inclusive, tem, por exemplo, o do Centro de Convenções, são 3 artistas que mostraram o trabalho lá. Eu disse, olha, fica difícil, porque isso aqui tá aqui o preço. Agora, como é que a gente vai dizer qual é o artista que vai ganhar ou não? Então, isso é muito complicado. Um concurso nisso aí seria melhor. Mas o que foi que fez? A empresa disse, olha, o que ofereceu o preço que está dentro da planilha que a Suplan apresentou foi esse. Então eu disse, não, então o que a gente pode pagar é esse. Tá certo? Mas, enfim, é uma coisa que a gente precisa melhorar, é uma coisa que está muito experimental ainda, mas foi o meio e a forma que a gente encontrou de divulgar essa arte de rua. Não é porque a gente encontrou isso vai ficar estático. Isso é algo que a gente precisa melhorar, é algo que a gente precisa entrar com a Secretaria de Cultura. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso aí, já que a gente usa, para tornar isso aí realmente um concurso e se fazer? Mas é algo ainda que a gente está pensando como é que vai fazer isso. Não deixamos de pensar, tá certo? Porque eu acredito que por ser uma arte, ela tem que ser mais
possível, a gente tem que colocar, divulgar a arte de muitos artistas o máximo que a gente puder. Mas o que entrou em contato com a gente realmente foram 4 ou foram 6 artistas que a gente entrou, e são eles que estão fazendo as obras pelo Estado. Então já fica o recado aí, ó, pra galera que tá ouvindo, que é artista, que é grafiteiro, que aí tá nessa busca também de estar sendo incluído, né, de estar aí fazendo esses contatos, né? Mas aí pensando também nessa questão interna mesmo, né, de como a Suplan também enfrenta algumas questões mais de setores mais conservadores mesmo, da própria administração pública, né, ou da própria sociedade mesmo, de substituir um muro limpo por um muro pintado. Como é que vocês lidam com isso, se existe resistência ainda nessa parte? Hoje em dia, por incrível que pareça, a resistência é mínima, pelo contrário, as pessoas pedem muito. As pessoas pedem muros coloridos, as pessoas pedem arte, as pessoas estão pedindo muito, principalmente quando a gente faz escolas. Olha, até os hospitais que a gente faz. Os hospitais, para você ter ideia, Flávio Tavares fez uma obra de arte agora no Hospital da Mulher. O Hospital de Metropolitano tem uma obra também do Clóvis Júnior, como aquele teatro também lá em Cabedelo, tem uma obra do Clóvis Júnior. O Pedra do Reino, a gente não colocou um grafite, mas tem obra de arte de um artista renomado que faz escultura. Então, por esse amor, por esse cuidado que a gente tem, a gente sempre procura colocar, inovar. Pintura, a gente pinta teto, parede, já que a gente às vezes não pode usar um grafite, porque a gente tem vontade de usar grafite e tudo, mas a gente faz a pintura por quê? Porque é mais simples a forma da gente fazer do que a gente chegar e contratar, justamente por conta de percalços. Para você ter ideia, a gente recebe às vezes nas redes sociais da gente crítica. Eu já fui assim, teve um artista que foi muito grosseiro comigo, dizendo que eu devia fazer concurso público. Eu fiz meu filho e fui tentar explicar para ele. Eu não trabalho na Secretaria de Cultura para fazer eu trabalho com obras de engenharia. Esse foi um meio de eu achar para divulgar a sua arte, a arte dos seus colegas. Chega aqui, faz teu currículo, faz como que tu faz, que a gente se encontra, a gente consegue se encaixar para tu mostrar a tua arte para o estado da Paraíba. Mas não é com agressão, não é com preconceito também com a gente, porque existe, não é porque eu estou nessa posição, existe o preconceito. A partir do momento que a pessoa não entende que agride, ela está sendo preconceituosa com você, com o que você faz. Então, é entender que a gente ama isso. E através desse amor, a gente achou uma brecha para a gente colocar e mostrar a importância disso. E às vezes isso não é entendido, até pelos próprios artistas. Mas dizer assim, que a gente pede desculpa, a gente está melhorando, a gente está aprendendo, e que isso está muito aberto para todo mundo. O muro pintado, hoje em dia, as obras da gente são exigidos que eles sejam pintados, que eles sejam coloridos, que eles tenham a arte, que eles tenham o corpo. Muro branco, você que está na escola, acho que hoje em dia o certo é lixado, tá entendendo? Pelo que a gente vê, a felicidade dos meninos, quando a gente pinta um muro, quando a gente faz uma arte, é assim, é aquele sentimento, é muito gostoso. E também, existe algum projeto, alguma ação voltada para o grafite esse ano, nos próximos meses? Todas as obras da gente, assim, que a gente pode colocar, eu sempre coloco assim, a gente sempre coloca a pintura de muros, o metro quadrado. Hoje em dia, se perguntar o preço, eu não sei, porque eu não tenho uma planilha, a gente faz uma licitação, o nível de planejamento, mas a gente coloca sempre, principalmente nas obras dos prédios escolares. Do ano passado para cá, isso está mais constante, a gente está colocando isso, tá certo? E eu estou vendo também, como eu estava dizendo, a gente está vendo o meio da gente divulgar mais isso, que os artistas se apresentem, para se fazer assim, uma seleção. Olha, esse aqui pintou a escola. Já que não tem como a gente chegar e dizer assim, qual é a arte que você escolhe, como você me perguntou, Jô? A gente vai dizer, olha, Tarsila pegou essa escola, Esponja vai pegar essa, a gente vai botando numa ordem e depois a gente volta de novo para aquela, tá entendendo? Então, é uma forma de a gente fazer e a gente deixar isso mais democrático possível para todos os artistas. Então, a continuidade existe sim. A gente está vendo agora somente como é que a gente vai ajustar isso para que a gente deixe mais democrático e mais artistas participem desse processo. Certo, Simone. Então, assim, trazendo para a roda agora também, né, Joint e Tarsila, e aí direcionando essa pergunta para os três, né, assim, pensando, né, nas demandas, né, quais são as principais demandas que vocês identificam enquanto artistas para o elemento grafite aqui na Paraíba? Se Joint quiser começar e aí depois passar para a Tarsila, pode ser assim? Tranquilo. Então, eu acredito que esse diálogo com o poder público, principalmente, é um déficit que a gente encontra,
E um afastamento principalmente de quem está na linha de frente do movimento do hip-hop, principalmente pessoas periféricas, né? Tipo, eu acredito que existe sim esse diálogo, mas acaba sendo, não acho que naturalmente não é a palavra, mas acaba acontecendo organicamente esse distanciamento dos agentes culturais periféricos, e outras pessoas acabam ocupando esses espaços e aí fazendo a manutenção também dessa injustiça social que acaba acontecendo, tá ligado? Tipo, como a Simone falou, ela conhece alguns artistas e tal, e que são algumas pessoas que vêm fazendo alguns trabalhos, mas ela citou que será umas 4 a 6 pessoas, enquanto só no coletivo que eu venho representando hoje, que é o coletivo Nós por Nós, a gente tem mais de 50 artistas capacitados para fazer qualquer tipo de mural aqui na cidade, né, e na região metropolitana também. Então, eu acho que isso é uma das demandas que a gente precisa bastante melhorar, e aí eu não coloco nem como culpa de... não consigo culpabilizar ninguém, mas acho que a gente precisa se organizar melhor e ter esse espaço mais... ter uma ampliação desse espaço para que outras pessoas consigam falar e mostrar também suas artes, tá ligado? Basicamente isso. E também, outro ponto que eu acho que, outra demanda que eu acho bem importante, é a quebra dessa normalização de criminalizar a nossa expressão artística, né? Porque enquanto tem poucas pessoas recebendo uma grana aí e sendo remunerado, vendendo essa história, né, essa vivência que a gente tem uma par de gente aí cumprindo processo judicial, sendo oprimido, sendo agredido fisicamente na rua, por estar expressando essa mesma arte que tem gente ganhando dinheiro. Então eu acho que a gente tem que traçar estratégias para estar mostrando para a sociedade que o que a gente faz é importante de diversas formas, em diversos contextos diferentes, para uma transformação social, e que a gente tem que ser respeitado, independente se é no mural de uma obra da prefeitura, por exemplo, ou se a gente está revitalizando um espaço que está abandonado há vários anos, como é a maioria das vezes a gente está fazendo. Acho que é bom pontuar que todo grafiteiro é um trabalhador que trabalha voluntariamente para a sociedade, né? E acho que a partir desses 2 pontos, que a gente conseguir alinhar esses 2 pontos, a gente consegue avançar bastante, tanto na nossa expressão, quanto na sociedade em geral. Entendeu? É isso. Sim, Jointe. Oi? Será que tem 50 artistas com você, Jointe? Vem aqui, vai dar uma visita aqui na Suclam para gente conversar. Deixa aqui o contato, tudinho, que a gente passa o nome de vocês, sabe? Acho que o papel da gente é esse. É justamente tornar os invisíveis visíveis. Tornar a arte de vocês vista, reconhecida e remunerada, que é melhor. Acredito que o papel do poder público é esse. Tá entendendo? A gente tá aqui à disposição, viu? Tarsila também. Então, Tarsila também foi chamada já aí, né? E aí, quais são as demandas que você também identifica para o grafite na Paraíba? Então, eu acho que essa falta, assim, eu vou falar realmente, assim, pegar uns pontos que o Jointe falou também. Mas, assim, no geral, eu acho que o Estado, ele vê muito grafite ainda como um personagem, como muralismo, como uma forma de, tipo, de elementos mais voltados para o desenho, assim, né, de personagens, de objetos, de símbolos. E esquece também que o grafite, ele também tem outras vertentes, ele tem uma base em outras vertentes, que é mais letra. Então, quando o Estado vem chamar alguns artistas para fazer intervenções de grafite, eles quase nunca estão pensando em letras, eles estão pensando em murais, em desenhos, em ilustrações. Então, assim, é interessante que o Estado ele também se responsabilize para estudar o movimento, entender o que eles estão contratando. Então, tem uma diferença, assim, entre muralismo e o muralismo enquanto categoria do grafite e o muralismo em si enquanto movimento artístico. Então é importante que o Estado ele faça essa pesquisa. Para além disso, falando em pesquisa, foi falado dessa licitação de empresas privadas, que a empresa privada, a partir do boca a boca, que contrata esse artista, mas aí quem faz vocês fazem essa escolha dessa licitação da empresa privada. Será que não existia algum meio desse contrato de ter uma cláusula que poderia facilitar? Enfim, é uma dúvida, você já está me respondendo. Mas, assim, outra forma você falou de concursos, né? Então, assim, a falta de organização dessa curadoria do Estado reforça o que Jointe falou sobre a distância
entre quem está recebendo e a galera da periferia. Os artistas, essa panelinha que geralmente recebe, não que essa panelinha não mereça receber, não que essas pessoas não sejam qualificadas, não é sobre isso, mas é sobre como o Estado sempre distante do discurso da periferia, sendo que o grafite é um movimento periférico. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala, porque a falta da organização desses editais, a falta dessa organização de curadoria, reforça mais um problema que tem dentro do movimento. E aí é muito, como você disse, a gente precisa realmente estar melhorando, é uma coisa que não é estática, mas já que estamos falando sobre isso, é bom pontuar. Outra coisa que a gente falou que eu acho muito importante também, que entra nesse discurso, o discurso do Estado versus a prática do próprio Estado. Então, é muito complicado o Estado estar assim, vamos apoiar, vamos incentivar, vamos dar dinheiro, porque é sobre isso, mas ao mesmo tempo que invisibiliza esses artistas que estão passando por processos judiciais, que sofrem perigo na rua, não só pela população, mas pelo próprio Estado. Então, quem faz a segurança das ruas é o próprio Estado, e é ele o maior risco dentro da execução de uma arte urbana. Então, é muito complicado assim. Eu imagino que hoje a recepção, como você falou, dentro do próprio de nichos específicos dentro do Estado, né? Como a Suplan já tem uma boa aceitação do grafite. Então, isso já é um caminho bem andado, mas que falta assim também, porque, vocês precisam se chegar e se mostrar. Tudo bem, a gente é artista, a gente precisa estar à mostra, de fato. Mas falta também do interesse público que tem verba, tem contato, chegar nos artistas e entender a cena que eles mesmos estão contratando. Entender o movimento artístico que eles mesmos estão escolhendo. Do mesmo jeito que a gente vai estudar Mondrian, né? E a gente vai pegar o movimento artístico dele, a gente está estudando aquele movimento artístico que eu esqueci, que é o eu esqueci o nomezinho do movimento artístico. E aí, se você puder me corrigir, eu adoraria. E aí, por exemplo, há um estudo disso para poder reproduzir Mondrian nas escolas. Então, por que não é um estudo do grafite para reproduzir o grafite nas obras públicas e nos espaços públicos? E aí eu acho que é um pouco sobre isso. Olha, Tarsila, assim, que eu entendo. De certa forma, eu vejo até indignação sua em relação a isso. Para a gente tratar o grafite como uma política pública, isso não vai depender nunca do nosso plano. Eu sou apenas executora de obra. E sou apaixonada por arte. Quer dizer, isso foi uma decisão de Simone Cidadã. Não vou nem falar Simone, gestora pública. Foi Simone Cidadã que sempre se sentiu revoltada. Sabe por que eu fui ser engenheira? Eu não entendia nunca por que a gente morava em casa de taipa e tinha gente que morava em mansão. Eu não entendia nunca essa diferença social tão grande. E as pessoas ainda falarem de meritocracia, como se meritocracia existisse para quem nasce numa comunidade, como quem nasce numa mansão. Nunca. Isso nunca vai existir meritocracia nesse país por conta disso, não. Eu sou uma pessoa muito crítica com o que eu faço. Essa foi uma forma que eu vi de dar oportunidade, de tornar visível o que eu sempre vi era invisível. Agora, o que eu preciso melhorar, como eu preciso. Por isso que eu digo, conheci vocês dois aqui agora, isso é muito bacana para a gente crescer, para a gente ver as falhas que o próprio sistema tem, para a gente ver que a gente, enquanto Estado, quando a gente faz parte de uma gestão pública, a gente chegar, ter um contato com o Pedro e dizer, Pedro, pensa em fazer um concurso aí para a gente colocar arte de rua, a gente colocar não só muralismo, porque eu só vejo assim como muralismo, eu nunca pensei nas letras, então eu preciso também me aprofundar nisso, então melhorar também. Já que eu gosto tanto, né, disso. Mas eu vejo assim, chegar e dizer, olha, eu participei, tá certo, do podcast, e a gente recebeu uma crítica em relação a isso. Eu não posso chegar e dizer para a empresa contratar A mais B mais C, eu não posso, sabe por quê? Ela, quando ela participa da licitação, ela venceu, pelo menor preço dela. Ela contrata os profissionais dela, é ela que contrata, ela contrata o pedreiro, ela contrata o servente, então eu não digo, se você contratar fulano, não me meto nisso. Eu vi mesmo que eu tenho que pagar o serviço que ele faz, dentro do prazo, ele tem que executar bem executado. Mas, como é uma coisa nova também, se vocês têm contato, olha, como ele já chegou, teve empresa que já chegou, olha, aqui tem um artista da terra, está fazendo obra, olha, se foi Araruna, se foi em São João do Rio, tem um artista lá da terra, e foi ele que fez a arte lá, porque ele lá foi lá, se identificou, perguntou se estava tendo arte, estava tendo grafite na escola, porque ele sabia que várias escolas tinham, então foi contratado lá da terra. Mas que eu preciso melhorar, eu preciso também do apoio de quem entende disso para que eu seja melhor, eu possa fazer, ser mais justa do que a gente está fazendo. Isso é um processo
natural que a gente tem. E assim, gostei muito do que vocês disseram. Isso é uma pauta que eu vou fazer questão de levar para o secretário Pedro e ver uma forma com ele do próprio governo chegar. Bora fazer concurso público, tem tanto prédio público aí bonito que a gente pode fazer, não é? Chegar no liceu mesmo, onde tem patrimônio tomado, entendeu? O que a gente pode fazer aqui para a gente evitar? Porque o liceu a gente fica, gente, mudar uma semana, é todo fechado, é um horror, um negócio para ver, fica ver. E a gente não consegue mudar isso. O que a gente pode fazer para mudar isso? Tá entendendo? Não é bacana, Tarsila, assim? Tem pessoas que amem isso e que ganhem disso, vivam de sua arte. Não é justo também que só algumas pessoas recebam daquilo quando tem 50 que tem aí. Já falou que eu nem sabia que tinha tanto artista trabalhando nisso aqui na Paraíba. Quando eu fiz meu TCC, minha pesquisa de curso, eu fiz um levantamento em Campina Grande e a gente teve em média de 400 interventores de rua. Então, registrado por meio de fotos e catalogados em pichação, grafite, stencil, lambi-lambi, sticker. A gente tem somente em Campina Grande, em 2024, 400 artistas de rua registrados. Então, Tarsila, qual é o teu curso? Design, na Universidade Federal de Campina Grande. Aí a gente pode ter acesso depois, assim, a gente pode, inclusive, indicar essa tua pesquisa, porque eu acho que é importante, né, que seja público, assim, pra gente Com certeza, poder acessar. Está publicada, está no meu Instagram pessoal, mas está no repositório da universidade. Outra coisa, outro ponto rapidinho, é que essa provocação que eu fiz não é em direção, obviamente, assim, claro, a você e a seu papel, a Suplan, mas a qualquer pessoa do Estado, ou que tenha algum envolvimento com o Estado, que estiver nos ouvindo, que tenha essa provocação também em casa, sabe, que tenha esse olhar diferenciado para essa perspectiva da gente, né, enquanto interventor de rua. E Tarsila, você sabia que são poucas pessoas que têm coragem de dar na sua cara quando conta um frete. São poucas pessoas que têm. E isso, assim, eu sei, já recebi críticas, assim, ó, eu aceito as críticas, eu acho que elas são necessárias para a gente crescer, a gente melhorar e mudar os processos, mas elas têm que ser, como você está dizendo aí, elas têm que ser justificadas, elas têm que ser direcionadas, elas têm que ser muito bem explicadas, como você disse aí para mim. Quando a gente entendeu, tá certo, e a gente se sensibiliza muito com isso. Mas a gente tem que ir por ser Estado, por ser gestão pública, o que é quem que faz esse setor público, que não é a Suplan, como eu disse, é uma executora de obras apenas, tá certo? Apesar de fazer tanta obra, mas é só isso que a gente é mesmo. Então a gente se mantém a nossa significância aqui, enquanto é isso. Assim, eu sou insignificante, tanto que vocês sabem, porque eu não sei. Quer dizer, para mim, pichação não era nem arte, você vai dizer aqui que pichação é também. Aquela coisa, então, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo também com isso. E me desculpe, porque o que a gente faz é para a gente crescer, é para a gente melhorar, é para a gente poder fazer melhor. Eu acho que o que você quer é o que eu quero. É a gente melhorar. Seria muito bacana, Tarsila, vocês dois virem aqui com uma conversa. Se puder fazer, tomar um cafezinho aqui com a gente, para a gente poder crescer juntos, tá entendendo? Se você quiser se encontrar em Campinas, você para Campinas, porque tem muitas obras, a gente tem setor lá que a gente pode marcar e assim a gente conversar. Ter uma conversa franca, ter uma conversa que dê um crescimento para vocês e para a gente, que a partir do momento que vocês fizerem mais artes para a gente conseguir encontrar um meio de fazer isso mais justo. Então a gente, e legal, né, que a gente trabalha nessa lei muito direitinho, eu acho isso aí super bacana para o crescimento, viu? Isso, chama a gente também para esse café, chama a gente também para esse cafezinho, o Arte e Cultura nas Periferias. Eu acho que esse é um canal também interessante da gente estar trocando essa ideia. Para quem está ouvindo também que não conhece como é que funciona a dinâmica, né, do Estado e no diálogo do poder público com as pessoas, eu acho que é interessante a gente ter esse conhecimento aí para quem está ouvindo a gente. Jointe levantou o braço, não foi? Jointe está querendo falar? Estou querendo somar algumas coisas na fala da Cília também e pontuar algumas coisas que, tipo, essas demandas não são necessariamente com a Suplan e nem muito menos só com a Simone, até porque a gente está se conhecendo agora e, inclusive, estou gostando bastante dos posicionamentos que vem da Simone, mas é mais diretamente para o poder público no geral mesmo, incluindo, inclusive, a Secretaria de Cultura, o JOF, o Unesp, que são os órgãos mais próximos aqui, né? Que eu vejo que, geralmente, os artistas que têm acesso... Eu posso tentar marcar essa reunião, tá, gente? Tudo junto. A gente pode fazer isso. Eu posso tentar com o Pedro, com o Dia, tá certo? A gente pode fazer isso. Isso é interessante. E aí, pontuar que isso não é direcionado a A ou a B, mas para todos nós, inclusive, quando eu falei sobre que algumas dessas falhas de comunicação vêm de nós artistas mesmo e tal. E outra coisa que é importante a gente saber também que
nem sempre algumas estratégias que já são usadas funcionam. Como, por exemplo, foi citado concurso ou edital e pá, tipo, eu acredito que mesmo, principalmente as atuações de grafiteiros através de editais aqui em João Pessoa, pelo menos aqui em João Pessoa, acaba ficando bem injusto porque é um processo completamente burocrático e que depende de vários outros poréns, por exemplo, até acesso à internet ou um computador, alguma coisa assim, que vários artistas não têm. E outra coisa que também tem que ser pontuada é que eu citei mais de 50 artistas que compõem o nosso coletivo, mas não necessariamente pessoas vivem da arte. São profissionais em potencial, mas que têm todas as técnicas, têm todo o conhecimento necessário para isso, mas o processo burocrático muitas vezes os afasta disso. E o acesso à informação também, tá ligado? Tipo, às vezes, quando rola um edital, a gente só sabe quando lá sai a lista de quem foi selecionado. Então, tipo, alguma estratégia tem que ser traçada também para que essa comunicação se amplie mais e que as pessoas consigam, de fato, se inscrever. Então, gente, agradecer a Simone, né, a Simone Guimarães, pela participação, pela sua disponibilidade de estar aqui, né? Deu para elucidar muita coisa, né, de como funciona a dinâmica, né? Eu acho que também deu pano para a manga, né, para novos passos e novas conversas e um encaminhamento, né, que pode estar saindo daqui hoje. E para quem está ouvindo a gente também, eu acho que a gente também vai ficar no compromisso de explicar um pouco do que é a Secult, né, que a gente falou várias vezes aqui em Secult, né, então a gente vai ter um adendo, um extra, né, explicando um pouquinho como é que funciona essa estrutura do Estado, porque eu acho que é importante também a gente saber ter esse desenho para compreender esse contexto. Mas aí, Simone, assim, nos momentos finais aqui da tua participação, mas assim, agradecendo mais uma vez, eu queria te convidar para fazer um jogo rápido mesmo, né, como diz nas batalhas, é tudo que vai e volta, então eu vou te perguntar uma coisa e rapidamente tu me responde, tá certo? Primeiro eu vou pedir para você dizer pra gente um artista de referência que você indica para nós. Um artista plástico, artista... Bem, Mondrian, Picasso, eu sou outra Picasso, Salvador Dalí. Então, eu não tenho só um, eu tenho um bocado, eu só vou ver assim. Beleza. E você indica também para nós assim, um coletivo, um grupo que a gente possa conhecer, acompanhar nas redes sociais? Esponja, gosto muito de Esponja, gosto muito de Willis. Tem um coletivo, Nós Tudinho, acho que é Nós Tudinho, né? O coletivo, eu gosto muito deles também. Eles têm uma arte tão delicada, uma coisa tão lindinha. Então, eu acompanho eles já nas redes sociais. E se você fosse colocar uma frase no muro hoje, que frase você colocaria? Educação transforma o mundo. Certo, Simone, muito obrigada mais uma vez, tá? E a gente vai deixar também aqui na descrição aqui do nosso episódio suas redes sociais também para a gente poder acompanhar, conhecer e interagir também o trabalho da Suplan, tá bom? Obrigada, João, obrigada a vocês. Eu só quero dizer assim, que eu sigo acreditando que a arte, que a cor, ela tem o poder de transformar, tá certo? Eu acredito que toda a força que eu tenho, do que eu sou, do que eu faço, de onde eu vim, tá certo? A educação tem o poder de transformar a gente. A educação e conhecimento nunca é demais e a gente pode correr com isso. E quando o Estado investe, tá certo, gente, em engenharia com qualidade, com estética, com propósito, é diferente. Olha os prédios públicos como estão diferentes nesses últimos 15 anos. Olha para o hospital metropolitano, olha para o hospital da mulher daqui. Olha para as escolas que a gente está fazendo, que o Estado muda. Então, quando a gente muda com propósito, quando a gente quer, a gente pode fazer sim. A obra pública ela tem que ser melhor do que a privada, ela tem que ser muito bem feita, com responsabilidade, porque dinheiro público a gente não deve brincar com ele, tá certo? A gente não deve brincar com a vida das pessoas. A gente deve fazer aquilo que a gente acredita e fazer com amor. Cacila, Joita, tudo que vocês fizerem, vocês fazendo com amor, pode ter certeza que vocês vão crescer. Eu era engenheira de merda, já fui chamada assim, engenheira de que não faz nada, engenheira... E olha onde a gente tá. Então, não escutem palavras negativas, não botem isso pra você, tá certo? Cresçam com os não que você leva na vida. Gente, a gente leva muito não. A gente leva muita pedrada. Cada pedra que você receber, faça por sua estrada, pro seu caminho. Não faça por ninguém o que fizeram com você. Sejam pessoas boas, sejam éticas, acreditem no seu trabalho. Por mais difícil que às vezes possa parecer, você consegue, tá certo? A gente conseguiu transformar as escolas da Colorido para elas, que foi que vocês não têm noção como foi difícil, aqui dentro mesmo. E no Estado.
aqui, viu? Não foi conversa nem balela não, viu, João, viu, Tarsila? Miguel também tá convidado. Digam quantas pessoas são e a gente vai fazer uma roda aqui pra gente conversar, tá certo, gente? Um beijo, ó. Amei. Vamos lá, né? Continuando. Então, para vocês, o que é que muda no lugar depois que os muros ganham cores? Dá para dizer que o grafite transforma uma realidade? E aí, se João quiser começar, fica à vontade. Então, com certeza muda, e não muda só a estética do lugar, tá ligado? Muda o sentimento ao passar pelo lugar. Só isso eu acho que é a parte principal, porque, tipo, uma só expressão de um único artista, porque, tipo, não, uma expressão, que no caso é a pintura, né? O resultado da pintura, tipo, tem muito da individualidade do artista, mas é impossível que isso comunique só com ele, tá ligado? Sempre vai transbordar e ser externalizado para outros pensamentos, outros raciocínios, outros castelos, né, como a gente fala aqui. Então, tipo, já muda a partir disso, né, da percepção do espaço, de como o que a pessoa sente ao passar por ali. Mas também muda de várias formas, inclusive negativas, né, pro artista, até pelo que eu já citei anteriormente, pelo risco que é de estar na rua pintando, que a pessoa pode, como já aconteceu com vários artistas, além de ser agredido, perder a vida mesmo, por estar fazendo arte. Então, se a pessoa muda a si mesmo por fazer a parada, então acho que o resultado final disso, que é o trampo, com certeza muda tudo, né? E que se transforma em realidade, principalmente, tá ligado? A minha realidade, aí já falando por mim mesmo, é completamente diferente a partir de que eu me permiti vivenciar isso. E eu sei que várias pessoas que eu convivo também compartilham desse mesmo sentimento, tá ligado? De transformação de vida mesmo. Para tu, Tarsila, como é que é essa questão, né, do grafite, que se os muros mudam a realidade, se transformam a realidade? Então, eu estudo muito a cor, é uma dos meus, dentro da minha pesquisa, a cor é um elemento principal, assim, sempre tive bastante interesse. E aí, quando a gente está falando em grafite, em arte de rua no geral, a gente está falando de uma arte que ela trabalha com a sinestesia. O que seria a sinestesia? Essa mistura dos sentidos, esse atravessamento dos sentidos. Então, um corpo, quando habita uma cidade, está transitando por uma cidade, ela não só tem essa questão visual, porque a cor é visual. Ela tem uma questão do tato, do onde ela está, né? O pertencimento do corpo dela ali, mas também os cheiros da cidade, os sons da cidade. Então, assim, a arte de rua, ela tá dentro, ela não pode ser observada de forma isolada. Ela está dentro desse contexto caótico que representa a cidade. Então, o que muda quando um muro ganha cor? Então, quando a gente fala de cor, a gente está falando de uma parte do nosso cérebro que a percepção da cor ela é feita de maneira inconsciente. Então, grande parte dos estudos e pesquisas de cor que a gente tem no Brasil, ela não é feita com a população brasileira. Geralmente ela é feita com a população europeia, que trazem conceitos de cor para cá no Brasil e aplicam aqui. Então, quando a gente vem falar de amarelo, de vermelho, a percepção de verde, a percepção de cor do brasileiro para com as cores é totalmente diferente do resto do mundo. Até a forma simples, que é a luz do sol, como aqui é um país tropical, a forma que a luz do sol bate nas coisas e reflete as plantas, as frutas, tudo que nos rodeia, é um país muito colorido. Então não tem como nosso grafite não ser colorido, não tem como nossos muros não ser coloridos, sendo que nossa vivência dentro do Brasil, enquanto território, é uma vivência de cor. Tem muita cor em tudo que a gente vê na natureza, em tudo tem cor. Então, quando o Estado chega com essa política pública de uma cidade limpa, de uma cidade branca, de uma cidade higienizada, ela vai totalmente de contra ao que é o ser brasileiro, ao que é ocupar um espaço sendo brasileiro, sendo latino-americano, porque a gente é colorido, nosso ambiente é tudo em cor. Então, eu acho que o grafite, as cores, elas, dentro do grafite, elas como é que eu posso dizer, elas nos reapropria a cidade, elas nos dá de volta o que é nosso. A nossa cidade não é um muro branco, a gente não é muro branco, para a nossa cidade ser esse reflexo, onde a gente habita ter esse reflexo tão violento. Então, as cores, elas mudam literalmente tudo nessa percepção do meio. Então, ao invés de você estar passando num muro branco, que foi o que foi dito também, assim, a gente passa
um muro, não dá 2, 3 dias, já tá pichado, já tá grafitado, mas isso reflete a urgência da cidade em cor, a urgência da população em expressão, em textura, em materialidade, coisa que o Estado apaga. Então, a realidade, o grafite, ele não só muda a realidade de quem faz, mas de quem transita pela cidade. Independente se você gosta ou não dessa arte, ela vai lhe afetar, ela vai lhe transformar, ela vai lhe atravessar. Porque o grafite também é feito não só de cor, mas de diversas simbologias. Que, acreditam, a gente está falando sobre a luta antirracista, a luta feminista. Então, a gente está falando de vários símbolos que agregam dentro do grafite. Então, quando eu fiz a pesquisa, vários símbolos apareceram também. O símbolo do comunismo, o símbolo da anarquia, sobre a legalização da maconha. Então, são pautas, então, além das lutas de classe, de raça, de gênero, tem outras pautas que o grafite ele também traz. Então, para além de cor, de materialidade, tem essa questão simbólica. Então, eu quis trazer essa questão mais do habitante da cidade, porque o Joint falou mais dessa questão do ser grafiteiro, né? De como o ser grafiteiro atravessa, né, quem faz a obra, mas também deixar essa perspectiva das pessoas que são só admiradores, que não estão dentro do movimento e se contemplam e ficam felizes em ver a cidade mais bonita, mais colorida, mais pertencente, assim, mais nossa cara do que vazia, porque é isso que um muro branco, um muro cinza, um muro de concreto nos traz, nada. O grafite, ele traz diversos atravessamentos. E aí eu acho que transforma tudo. É interessante que vocês fazem essa abordagem mesmo do grafite enquanto ato político, enquanto ato social mesmo de transformação, né? E aí pensando também, assim, a partir da experiência de vocês, como é que a comunidade, como é que o local onde vocês estão lá, interagindo com a galera, né? Vocês já tiveram experiências marcantes com moradores, com moradoras de lugares onde vocês estavam atuando enquanto grafiteira, grafiteiro? E aí pode continuar com Tarsila, né, que ela tá na voz, e depois passar pra gente. Então, é muito diferente a abordagem, realmente, assim, dependendo do território. Por exemplo, quando a gente vai... Eu vou falar de forma legal. Então, quando a gente está grafitando de forma, por exemplo, em eventos de mutirão de tinta, quando a gente está em bairros mais, assim, centrais, em espaços que não são tão periféricos, a galera é muito mais chata nessa manutenção desse espaço. Então, geralmente, a galera pinta. No outro dia, os moradores ficam com raiva e pintam tudo por cima. Então, por exemplo, rolou uma situação da Conexão Pororoca, que rolou em 2024, que é bem central, uma área bem, um pouquinho mais gourmetizada do centro. Hoje em dia, não antigamente, mas hoje em dia, tem ali. Essa é em Campina Grande? Isso, em Campina Grande. Sim. Que é localizada ali, que foi o Beco da Pororoca por muitos anos, mas ali, a Rua da Pororoca, hoje já tem uma galera mais gourmetizada que não gostou dessa intervenção. Então, assim, durou acho que uma semana o mutirão de tinta que aconteceu lá, é um mutirão belíssimo, e que foi apagado, e aí a galera, os pichadores também se revoltaram com esse ato da galera, voltaram lá e picharam tudo de novo. Então, meio que, né, tinha um tremendo mural, um tremendo painel de grafite que a população apagou para dar espaço ao muro branco, que no final foi todo pichado novamente, tirou aquele espaço muito bonito que foi feito na Conexão Pororoca. Por outro lado, quando rolou o Some aqui também, em bairros mais afastados, mais periféricos da cidade, a aceitação é muito maior. Até a própria comunidade vem, se identifica com o movimento, se sente pertencente. As crianças chegam, elas querem aprender, a comunidade chega mais interessada. Então é muito complicado, assim, quando essa questão dos mutirões de tinta e a permanência dessas artes no muro. Já na questão ilegal, é muito complexo também, porque esses bairros mais gourmetizados, mais elitistas, eles têm um sistema de monitoramento de câmera muito maior, tem um sistema dos guardinhas, dos amarelinhos, que a gente chama, né, que fica rodando, então é uma área de muito mais segurança, porém, é lá também que são as maiores intervenções, porque é lá que incomoda de verdade. Então, ocupar esses espaços dentro da ilegalidade é extremamente prazeroso, porque a gente sabe que está incomodando, a gente sabe que está afrontando uma estética dentro da cidade. E nas comunidades geralmente são feitos mais mutirões de tinta, mais essa coisa de oficinas, de formação. E nesses bairros mais gourmetizados elitistas são mais feitas ações diretas. Até questões políticas, por exemplo, como rola às vezes em Campina Grande, protestos contra a própria prefeitura da cidade. Então, são grafites que vêm alinhados a uma mensagem política de afronta a
alguma coisa que está acontecendo ali na cidade naquele momento. Massa, Tarsila. E para tu, Joint, enquanto coletivo Nós por Nós, né? Como é que a comunidade reage, vocês que realizam mutirões, né? Mutirões de grafite por várias quebradas de João Pessoa, por vários bairros também, assim, né? Como é que a comunidade reage quando um beco ou um muro vira uma obra de arte, né? Vocês já tiveram experiências marcantes também com o pessoal que mora nos lugares? Então, eu acho bem interessante falar um pouquinho de como surgiu o coletivo nessa pergunta, porque, tipo, a gente inicialmente já tinha era um grupo de amigos só, mas não se organizavam como coletivo nem trio ainda, tipo, éramos de trios distintos. E aí, pós-pandemia, a gente percebeu que a maioria dos murais que tinha pela cidade foram tomados por propagandas, esse letreiro de propaganda. Os grandes murais, tipo, murais históricos, que, tipo assim, sei lá, 20 anos ocupados por grafite, e aos poucos as propagandas foram tomando de conta, e a gente foi perdendo esse espaço. Grande maioria de terrenos baldios, né? Ou seja, do mesmo jeito que a gente fazia de forma ilegal os murais de grafite, as propagandas também faziam. E aí a gente viu essa necessidade de retomada dos murais. E aí, como eram grandes murais, eram sempre nas principais avenidas, das Pessoa, Rui Carneiro, Pedro II, que, de certa forma, passa a população tradicional, assim, né? Sem filtro. E aí a gente sempre foi bem, inclusive, como a Tarsila falou, tipo, de fazer um mutirão e uma semana depois, ou poucos dias depois, ser apagado. Já fomos ameaçados, inclusive, por esse pessoal da propaganda diversas vezes. Já tentaram entrar em contato com facção criminosa, inclusive, para tentar impedir essas nossas atividades, que sempre foram artísticas, tá ligado? E aí, a partir disso, a gente rolou o primeiro convite para a gente atuar dentro de uma comunidade, tá ligado? Esses mutirões que a gente estava fazendo nessas principais avenidas, e sempre como uma retomada de espaço, a gente começou a fazer dentro das periferias. E aí eu já tinha tido algumas experiências em outros estados, eu sabia o quão gratificante tá ligado? A pessoa chegar num ambiente periférico, num gueto, e poder ter esse espaço para compartilhar a parada sem filtro, do que não pode ser pintado ou expressado, tá ligado? Pelo contrário, sendo valorizado e reconhecido independente, como a Tarsila falou, uma problemática de não reconhecer a gente quanto artista quando a gente faz letra. Eu mesmo só faço letra, tá ligado? E dentro de uma periferia nunca foi problematizado isso, pelo contrário, foram os lugares que eu mais me senti à vontade para fazer. E que, inclusive, eu mais me dedico para fazer uma parada mais elaborada, tá ligado? Porque eu sei que é esse pessoal que tem que ter acesso ao melhor do que eu posso propor como artista, tá ligado? E aí, tipo, a partir desse primeiro contato com a periferia, com o mutirão dentro de periferia, na verdade, né? Porque todos os artistas são periféricos do coletivo, mas a partir desse momento de ter um espaço legalizado para pintar com tranquilidade e tal, saber que ali não vai acontecer nada, assim, nenhum tipo dessas opressões que são cotidianas. Aí tudo muda, tá ligado? Tipo, morador oferecendo uma bebida, morador oferecendo um alimento, morador oferecendo a sala de casa para descansar, tipo, um apoio que a gente não recebe em lugar nenhum, tá ligado? Um lugar para tomar banho, tipo, coisas que na rua é negado pra gente o tempo todo, pelo contrário, né? A gente se sente sabotado, boicotado o tempo todo. E aí dentro da periferia, velho, dentro do gueto, que é onde tudo surgiu mesmo, é só lazer, sempre foi, tá ligado? E se eu já tive experiência marcante, eu acho que todas são, tá ligado? Todo mutirão que a gente faz, no final, a frase mais comum esse foi o melhor de todos, tá ligado? Eu sempre escuto de uma pessoa ou da mesma pessoa, esse foi o melhor, esse foi o melhor. Então é isso mesmo, sempre é marcante pra caramba, me arrepio só de lembrar, tá ligado? Tem mutirão que... Teve um mutirão que tava rolando uma competição de pipa que a gente fez aqui em Campina Grande. E aí foi muito legal, porque os pirralhas chegavam e diziam, a gente faz isso nos nossos cadernos. A gente pode tentar fazer no muro o nosso nome. Então eles já ficavam, como é que mistura cor? Como é que pega nisso? Como é que usa a lata de spray? Gente, é um evento. Ensinar a usar a lata de spray é sempre um evento muito massa. Então, assim, bota os materiais, os meninos sempre pegam, as meninas sempre vão atrás. Então, sempre rola essa questão de, cuidado pra não passar por cima do nome do amiguinho, e respeito ao amigo na hora de pintar. Tia, como é que mistura essa cor? Como é que usa isso? Como é que faz aquilo? Então, a gente sempre tá numa troca muito legal, assim, é criança. Você vê, assim, criança de 4, 5, 6 anos, é adolescente. A galera da nossa idade que chega assim, e aí, tá? Pode pintar?
E como eu acho que a gente não pontuou que a grande parte desses mutirões de tinta a gente leva tinta e deixa uns materiais abertos também para a galera que quiser chegar. Então a gente também fica, quem organiza, fica à disposição de ensinar quem está chegando, de marcar muro, de estar nessa disposição de estar ensinando, né, e passando a ideia, porque eu acho que é isso. Todos esses conhecimentos, tudo, assim, de cor, de material, de textura, do que fazer, como usar, tudo é feito de boca em boca. Então, assim, é um conhecimento que é passado na rua, pela rua. Então, isso é muito massa. Então, o mutirão sempre... Então, essas trocas, essas intervenções sempre tendem a agregar demais. Isso é muito emocionante. É interessante que vocês falam também desse papel educativo mesmo, né, da participação da meninada, da participação de crianças, né, de como tem esse papel também educativo do primeiro contato mesmo com a tinta, né, de conhecer, às vezes de identificar também que já fazia isso, e aí como se encontra, né, a identidade, de se identificar com essa expressão artística. É massa vocês estarem colocando isso pra gente também, né, desse papel social aí também do grafite nas comunidades, né. E aí também vocês percebem alguma diferença? Vocês que já estão há algum tempo, né, Jonty está desde 2015, né, Tarsila acho que 2018, não é isso? Que está aí fazendo arte nas ruas. Vocês percebem alguma mudança de uns anos para cá, né, e o que é que mudou? E aí, Jonty pode começar também. Eu acho que, porque, na verdade, eu acho que eu não posso falar muito baseado na minha realidade, porque, tipo, eu me considero muito uma pessoa que preza muito pela essência da parada, tá ligado? E, tipo assim, o grafite é um componente do hip hop, tá ligado? E na essência da parada, é isso aí que a gente tá falando até agora, tá ligado? É compartilhar o aprendizado, tá ligado? É sair de uma realidade que foi imposta, tá ligado? Que é uma realidade de sofrimento e tal. E, tipo, eu tento, tudo que eu faço, assim, é tentando reverberar essa essência da parada, tá ligado? Então, tipo, por bater muito nessa tecla, tá ligado? Eu acho que pra mim não mudou muita coisa não, tá ligado? Eu acho que tem uma parte de gente que teve uma ascensão, se pá, ou alguma coisa assim, mas eu acho que pra mim, pros meus que estão mais próximos, mudou minimamente, mas ainda de forma muito desleal, tá ligado? Muito injusta. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai galgando esses espaços, tá ligado? Como hoje, por exemplo, eu acho que é um espaço importantíssimo que talvez em outro momento seria outras pessoas e tal, mas eu acho que, tipo assim, de forma factual mesmo, assim, bem, eu posso pontuar mesmo assim, afirmar uma grande mudança, eu acho que nem tanto, tá ligado? Por quê? Não tanto também. Porque, tipo, por exemplo, o fato que a Tarsila citou no começo sobre as letras ser muito mal interpretadas e não aceitas, tá ligado? Eu acho que uma mudança que eu poderia afirmar que seria massa teria sido se tivesse mudado isso, mas eu acho que é tão discriminado quanto quando eu comecei hoje em dia. E não importa a qualidade da letra, a estética ou a técnica que você execute, não mudou nada em relação a isso. Então aí eu tô falando muito no meu contexto pessoal, mas eu vejo vários artistas que estão próximos a mim dessa mesma forma também, entendeu? Eu tô tentando imaginar alguma coisa assim que tenha mudado muito, mas tô pensando em nada não. Se eu lembrar, eu falo depois. Massa, Jonty. Eu concordo muito com ele. Eu acho que enquanto pessoas dentro do movimento, eu acho que não mudou muito, assim, porque realmente é uma parada que assim, a galera tenta manter a essência, tenta manter os pilares, tenta manter a ideia, né? Então, eu queria mais, assim, como ele já trouxe essa questão de dentro dos próprios integrantes do movimento, acho que hoje, assim, eu acho que tem mais pessoas, tem mais adeptos à cultura do grafite, eu acho que muda talvez seja isso, mas por fora do movimento, eu queria falar assim, que tem uma diferença da arte de rua do Brasil para a arte de rua de alguns lugares do mundo. Então, o grafite, ele vem com um posicionamento político dos Estados Unidos desde sempre, ele vem do movimento político muito forte, mas no Brasil, ele se esbarra na ditadura. Então, quando o grafite, a pichação, ele chega no Brasil, o movimento de hip hop em si, ele se esbarra na ditadura. Então, o Brasil, ele vai ter posicionamento político dentro do movimento do grafite barra pichação muito forte por conta da ditadura. Então, tem uma questão política que diferencia o Brasil de outros movimentos do resto do mundo, que é essa questão
muito educativa, muito social e muito política, embora a base seja isso, a base do movimento seja isso, em qualquer lugar do mundo, mas que no Brasil tem uma força muito maior porque se esbarrou diretamente na ditadura e foi uma das ferramentas para combater a ditadura, a inscrição nos muros. Então tem livros, tem registros, tanto muito em Pernambuco, aqui na área do Nordeste, né, mas muito em Pernambuco, como isso também foi uma ferramenta de luta política. Então, o grafite, a inscrição no muro, é ferramenta de luta contra o Estado desde a década de 80 no Brasil. E aí eu acho muito massa isso. Outra coisa que eu acho que mudou, mas é a aceitação do mercado capitalista. Então, antigamente, assim, tinha muito mais barreiras, assim, do mercado. Hoje a gente vê, embora, assim, que existam várias revistas, capas de disco, roupas, mas hoje as marcas, elas estão comprando essa estética. Antes as roupas eram mais feitas por marcas e grifes das próprias pessoas que integravam o movimento, como até hoje ainda tem. Mas hoje, por exemplo, marcas como a Nike, né, ou marcas como a Chronic também, elas estão comprando essa estética, porque não é um movimento, é a estética do movimento, e sendo reproduzido para várias outras pessoas. Então, tá chegando em espaços que a gente, às vezes até dentro do movimento, a gente não consegue muito conversar, porque é muito rápido por como isso está chegando. Por exemplo, o grafite está chegando em grandes galerias, em grandes eventos. Então, por exemplo, aqui em Campina Grande, uma loja apagou um grafite histórico para colocar um grafite impresso numa lona da loja deles, uma coisa bem genérica. Então, acho que o que muda hoje é mais a aceitação do mercado capitalista, e como sempre o capitalismo vai comprar essas lutas e vai deixar elas mais superficiais para quem está comprando, né? Então, às vezes você está todo trajado de pichação, de grafite, mas você humilha, denuncia, bota a vida de um grafiteiro em risco quando ele está fazendo uma ação ilegal. Então, acho que o que muda, não sei se são mudanças positivas ou negativas, acho que é uma questão que a gente vai vendo no movimento, independente, assim, com o tempo, né? Mas essa aceitação do mercado da arte do grafite, né, que virou lei no Brasil, reconhecida em 2011, então isso acaba mudando, né, um pouco a percepção das pessoas, mas acaba usando o grafite como ferramenta de higienização das pichações, por exemplo, coisa que o grafite dentro do movimento não foi para isso. Então isso é muito doido, assim. Eu acho mudou muita coisa, mas acho que dentro do movimento as pessoas, os grafiteiros, assim, a gente mantém essa essência do movimento desde o início, mas a percepção do mundo sobre a gente que está mudando, e não sei se positivo ou negativo, é uma questão. Então, também eu achei provocativo isso que tu fala, Tarsila, porque é uma questão, né? Passa por um processo de adesão, de expansão do grafite, ou por um processo de apropriação, né? É uma questão aí, né, que eu acho que fica aí pra gente estar pensando. Mas aí também você toca em outra questão que traz um cenário aí, né, de um período da história brasileira da ditadura, né, e da importância também, né, de estar escrevendo nos muros, né, de estar deixando mensagem nos muros como forma de resistência, né? E como é que é também essa relação hoje, né? Para quem está com a lata na mão, com a tinta na mão, com a polícia, né? Como é que é a abordagem policial? Se existe algum tipo de tratamento para um muro que está sendo pintado no centro ou um muro que está sendo pintado numa quebrada? Vocês conseguem fazer uma diferença sobre isso em relação à abordagem da polícia? Jointe aí, começando, pode ser Jointe. Então, vai depender muito de qual é a estratégia, né? Porque a gente utiliza diversas estratégias para poder continuar fazendo o nosso trampo. Eu, principalmente, uso superfícies abandonadas, tá ligado? Tipo, a maioria dos lugares que eu ocupo, assim, na cidade são lugares que estão visivelmente abandonados, porque, principalmente, eu tenho menos chance de me prejudicar judicialmente, né, legalmente. Mas isso não impede, tipo, eu posso, como já rolou vários casos de pessoas pintar e ser presa e torturada por estar pintando um muro completamente abandonado, cheio de mofo, cheio de lodo, tá ligado? E aí, tipo assim, inclusive, tem a ver com a pergunta antiga, isso não mudou em nada, desde que eu comecei até hoje, tipo, isso daí não mudou nada. Toda vez que a gente sai pra pintar, é um perigo, tá ligado? É um risco que a gente tá assumindo correr.
E se muda o tratamento, vai depender muito do contexto, tá ligado? De qual é o muro de que você está pintando. Porque, tipo, uma coisa é você pintar um muro abandonado no centro e na periferia, e fazer esse comparativo. Outra coisa é se é liberado na periferia e se é autorizado no centro, tá ligado? Esse contexto muda tudo, dessa comparação. Quando é autorizado, é de boa pintar em qualquer lugar, tá ligado? Quando é autorizado, não que isso também te livre de passar um maus bocados, porque, por exemplo, eu já estive pintando um autorizado, a polícia chegou apontando a arma na minha cara, tendo certeza que eu estava fazendo vandalismo, tá ligado? Até ter a frieza de ir lá conversar com a proprietária que eu indiquei onde morava e perguntar se tinha sido autorizado. A certeza dele é que eu merecia ser agredido de todas as formas e ameaçado, enfim. Mas, a partir do momento que é tudo, né, explicitado, e aí já era. Morre o argumento e não tem o que ser feito. Mas quando não tem autorização, e para ser sincero, a maioria das vezes é assim, não tem autorização, a polícia já chega de forma bem ostensiva mesmo. Na maioria das vezes não tem argumento, tá ligado? E aí são raras as exceções que os caras realmente entendem, tipo, sabe diferenciar que você está usando uma quantidade de material a mais, que você está pintando a luz do dia, e isso tudo são estratégias que a gente usa, né? Quando você está começando a fazer grafite agora e está ouvindo isso, usa essas estratégias, tá ligado? Pinte a luz do dia, dê preferência a muros abandonados, se a polícia chegar, troca ideia, tá ligado? Fale que tá fazendo intervenção artística e é isso, porque às vezes dá para levar num diálogo, tá ligado? Mas a primeira postura da polícia sempre é ostensiva, nunca vai ser de boa não, tá ligado? Mas quem eu tô falando já saia sabendo disso. E aí é isso, o tratamento vai mudar principalmente se é autorizado ou não, tá ligado? E da guarnição que vai estar na viatura também. E pra tu, Tarsila, como é que é também essa vivência? Então, como o Joyce falou, é sempre bom para quem está ouvindo, quem está interessado, né, entrar nesse mundo do grafite, ter esse cuidado, né, ouvir bastante o que ele está falando, porque muitos policiais nem sequer sabem do que isso. A gente, né, sabe, assim, que o hip hop é patrimônio material da Paraíba e que o grafite é uma lei, né, de arte de rua, é legalizado com autorização, né, claro, mas chega o que eles nem sabem disso. E aí, do que adianta ser lei e proteger a arte se não tem uma lei que proteja o artista que realiza essa arte? Então, quando a gente fala de não poder separar a arte do artista, é óbvio, a gente não tem como fazer isso, porque é o artista que produz a arte, né? Vem dele, das próprios repertórios e referência dele. Então, precisa, para além de ter uma lei, garantir a segurança desses artistas, porque o que é muito foda, assim, desculpa a palavra, o que é difícil pra gente é porque quando vai falar de criminalização do grafite, a galera bota no mesmo nível, assim, o grafiteiro, o artista de rua, com ladrão, com homicida, com estuprador. Então, assim, a galera diz, tem que prender, tem que matar. Gente, a gente tá falando de tinta em muro e vocês estão querendo matar pessoas que botam tinta em muro. E vocês botam assim, é muito complicado isso, porque o próprio Estado, ele reforça isso através das mídias, através dos jornais, a própria mídia reforça esse ideal que a polícia precisa ser violenta. E aí, quando, por exemplo, há um Estado de direita, um presidente de direita que incentiva a violência e o faça pelas suas mãos, a rua se torna um lugar muito hostil, torna o ambiente muito mais inseguro. Então, quando o próprio Estado diz, resolva com suas mãos, ele dá meio que uma carta aberta para a população ir e ser violenta. Então, assim, não é só a polícia que, às vezes, a própria população. Então, assim, já chegou morador com cabo de vassoura atrás da gente. Um homem com cabo de vassoura atrás de mulheres. Aí entra em outra questão. A grande parte dos grafiteiros que são grandemente reconhecidos são homens cis. Por quê? Porque é muito mais fácil para um corpo de um homem cis, assim, fácil em várias questões assim, né? Mas, assim, andar pela rua do que de corpos dissidentes, né? Então, assim, você vai ver grandes nomes de homens no grafite, mas bota uma mulher, assim, uma mulher negra, ou uma mulher trans, ou um homem trans para andar sozinho na rua. Além do risco do grafite, existe uma série de outros riscos que correm também para além do vandalismo. Então, é muito foda a gente estar falando sobre violência policial também, a violência da rua, e não falar desses corpos dissidentes que andam pela rua e que se põem em risco, porque o grafite é uma arte performática.
é considerado uma arte performática porque põe o próprio corpo em risco. A vida de quem está fazendo está em risco. Como a gente falou, vários companheiros e companheiras, parceiros de rolê, de movimento que a gente conhece aí no Brasil afora, acabam vindo a óbito por diversas questões. Então, é uma arte que bota sua vida em risco, para além da polícia. Tem um discurso de ódio muito grande em cima de diversos corpos que também é atravessado pela polícia facilmente. Assim, é muito foda. Acho que falar assim, sobre tratamento policial nas ruas sempre acaba sendo um tópico muito sensível, porque põe em risco diversos corpos que, querendo ou não, é a voz da cidade. O grafite é a voz da cidade, o grafite é a voz dos habitantes. Ele reflete o que as pessoas estão na rua falando e o que as pessoas sentem. Então, não adianta ter uma lei que diga que é legal no Brasil, outra lei que diga que o hip hop é patrimônio, o grafite é um dos pilares desse patrimônio material cultural, e o artista ser tão maltratado e violentado dentro da cena. É verdade, é um tópico sensível, né? Eu acho que mexe muito, faz a gente revisitar muitas histórias e coisas que foram vivenciadas, né? E aí também eu acho que é um reflexo também de outras leis brasileiras que também continuam sendo desrespeitadas pelo próprio Estado, né? Assim como questões raciais, né? Questões de gênero, né? E aí isso também reverbera na cultura hip hop. E aí você que está ouvindo Play na Perifa Podcast, que teve aqui, que nos acompanhou, que ficou com a gente até agora, né? Teve muita ideia boa aqui, né? O que a gente ouviu foi papo de memória, de luta, né? De educação e a prova de que a periferia tem voz, tem cor, né? E que precisa ter vez, sim. Né? Então a gente vai chegando aos momentos finais do nosso episódio. Quero agradecer a Joint, né? E a gente também agradece a Tarsila e a Simone. E mais, antes da gente estar finalizando, né? Chegando nesses momentos finais, eu quero convidar vocês para a gente fazer um jogo rápido aqui, tá? Vou trazer uma ideia e aí vocês respondem nesse bate-bola, tá bom? Aí a gente pode fazer também nessa rodada, né? Vou começar com Tarsila e passar pra Joint e volta pra mim, tá bom? E aí eu quero que vocês coloquem pra gente, né? Indiquem pra gente um artista de referência. Eu sempre gosto de indicar, eu gosto sempre que minhas referências sejam aqueles que estão ao meu redor. Então eu me baseio muito nos meus amigos, que são eles que me inspiram e me motivam cotidianamente. Então eu trago aqui o nome de Down, que é um grande artista, grafiteiro daqui de Campina Grande, e eu trabalho junto com ele, que eu adoro o trabalho dele, mas também duas mulheres muito fodas de João Pessoa, Tainha, ela reside em João Pessoa, mas ela é daqui de Campina Grande, mas ela está residente em João Pessoa, tem uma grafiteira também maravilhosa, e Priwitch também, que atua há muito tempo na cena de João Pessoa, que reside hoje em João Pessoa, né? E que eu queria trazer o nome dessas três pessoas que, além de serem referências paraibanas, são referências campinenses e são pessoas, assim, muito fodas que eu admiro e que eu gosto de construir junto, que queria que vocês conhecessem o trabalho dessas pessoas. Massa, Joint. Eu quero citar aqui minha irmã de Crio, né? A Maga, PDA. E também o artista Jailson Múmia, tá ligado? Que é uma relíquia daqui de João Pessoa, referência para geral, acho que da Paraíba. E também dar um salve e um alô pro parceiro Spark, que é um dos idealizadores do coletivo Nós por Nós, tá ligado? Deu os pontapés iniciais para que essa caminhada tivesse acontecido. E é isso. Salve, salve Maga, Múmia e Spark. É nóis. E um coletivo ou um grupo que vocês indicam para que a gente conheça e acompanhe nas redes sociais? Joint. Vou citar o coletivo Nós por Nós, né? Segue lá, é NPN Coletivo, NPN de Nós por Nós. Gente, desculpa, não consigo citar só um. Vou citar primeiro, falando de João Pessoa, o coletivo é Ponte da Rataria, que eu faço parte, de um coletivo de corpos dissidentes dentro do grafite. E conta com DJs também dentro do hip hop, então são pessoas assim incríveis que eu adoro trabalhar. Mas falando de Campina Grande, também tem dois pontos de cultura, que é o primeiro que eu participo, que é o coletivo Alguma Coisa, né, para vocês seguirem. A gente também, um dos nossos segmentos de arte é trabalhar com hip hop e com grafite, então a gente trabalha desde o início do grupo. E o outro ponto de cultura também, que foi junto com a gente, com o ponto de cultura, é Pintando Bem. Gosto muito da galera, salve a galera do Pintando Bem, vocês são muito foda. É muito massa colar com toda essa galera, a cena de Campina é muito massa, e Interior é o terror também. Tem
tudo aqui, viu, gente? Massa, gente. Vai aí, a galera tá ouvindo, ó. Vamos seguir essa galera e acompanhar o trabalho e conhecer, para quem não conhece. E que frase você colocaria no muro hoje, Tarsila? Tá, eu gosto muito de arte de rua, a voz da periferia. Sempre gosto de botar essa frase. Acho que a gente sempre faz o futuro ancestral também. A gente sempre coloca essas frases nos mutirões que a gente faz. É sempre bom dar essa ideia, porque o grafite é um rolê, né, que ele não é muito para ser legível. Às vezes a gente gosta de mandar uma ideia para quem tá de fora entender a essência do nosso movimento, né? Gente. Eu vou soltar uma que eu já soltei também, que é do RZO, tá ligado? Do grupo de rap RZO. Que é um grafite na parede e já defende algum direito, tá ligado? Acho que comunica completamente com a nossa função, tá ligado? Dentro do hip hop. É a ideia certa. Então, agradecendo agora a vocês estar com a gente durante esse tempo, por ter tido a disponibilidade, né, e a abertura de estar trocando essa ideia com a gente. Eu acho que foi um momento enriquecedor e fortalecedor também, eu acho que para todo mundo que está ouvindo, né, e também deixem aí os seus agradecimentos finais e também as redes sociais também para que a gente possa acompanhar o trabalho de vocês. Então, para finalizar, né, toda a ideia, assim, queria deixar um castelo, como o Jade falou, um castelo, uma ideia, assim, para quem está nos ouvindo. Não é assim, não estamos aqui para enfiar a goela abaixo, que é o que não é arte para você, mas a gente te convida a, depois desse podcast, depois dessas falas, você sair para as ruas com novos olhos, tentar ver a partir da nossa perspectiva a cidade. E você vai ver mais cores, mais textura, mais história, você vai mais tudo. Então, assim, acho que é convidar você que está ouvindo a gente a ter esse novo olhar sobre as artes de rua, sobre as intervenções de rua e o que nos rodeia. Queria falar também dos Instagrams, né? O @ponte da rataria, @coletiva alguma coisa. Meu Instagram pessoal é Artemisia Arruda e nele também está o repositório do meu TCC com as fotos, tudo da arte de Campina Grande. Campina Grande é uma cidade que com um pouco mais de 400 mil habitantes, mas que contempla todas as artes visuais de rua, né? Então, assim, é uma cidade bastante completa, que tem uma cena muito forte de resistência. A gente tem uma das crios mais antigas, assim, né? Que é a LPE, que tem quase 27 anos, quase 30 anos de história, né? Então, tem um legado, assim, né? Da cena de pichação, de grafite. Teve o núcleo hip hop aqui. O blog ainda tá ativo, galera. Pesquisem. De 2007, 2008, o núcleo hip hop de Campina Grande. Então, assim, é muito massa. Tem um documentário também da Fosco, né? De pichação, de grafite de Campina Grande, que é muito, muito por trás da tinta o nome do documentário. Então, quem tiver mais afim de conhecer a cena do interior, a cena de Campina Grande, né? Esteja aí. Então, salve a todo mundo que já andou comigo nas ruas desse Brasil, que a gente já saiu grafitando, pichando. Então, salve para todo mundo. E dizer, assim, que a arte de rua salva mesmo e que nos conecta com a realidade, nos conecta com a vivência de várias pessoas. E o Brasil inteiro, assim, é super conectado dentro do grafite. Então, a gente tem contatos com a galera de vários lugares do Brasil. É uma cena muito bonita. E é isso, um salve para todo mundo. E agradecer à Arte e Cultura nas Periferias, ao Play na Periferia por estar aqui. Não, já é a segunda vez que eu trabalho com vocês no projeto. Então, eu tenho a agradecer. E é isso. Valeu, galera. Valeu, Tarsila. E aí, gente? Eu quero começar agradecendo mesmo, mais uma vez, a oportunidade, o convite aí que foi feito. Acho muito massa ter espaço para que a gente possa estar criando essas provocações mesmo, tá ligado? Tipo, calculando estratégias e caminhos, né, que a gente possa melhorar mais, trazer um avanço maior para nossa cena, né, que é tão escassa de tanta coisa, que sempre foi, né. E quero mandar um salve aí pra galera geral da PDA, pra todo mundo do coletivo Nós por Nós, galera que vem na linha de frente mesmo, no front, tá ligado, dessa guerra, que é uma guerra sinistra, tá ligado, se manter ativo, se manter produzindo e existindo nesse meio, tá ligado, não é simples. Muita gente vê como arte como se fosse uma parada meio que terapêutica, meio leve, né, e tal, mas não é nem de perto, muito menos ainda dentro do contexto do grafite, tá ligado? Eu vejo mesmo como se a gente estivesse na linha de frente de uma batalha, essa galera, e
Quero deixar esse salve e agradecer por todo mundo que acredita no bagulho e se dedica de alguma forma, tá ligado? Como eu falei inicialmente, a gente é tudo voluntário de um bagulho. Então, gratidão mesmo, galera. Vamos se manter firme e forte que a gente tá colhendo geral, tá ligado? Só em chegar em uma quebrada pela segunda vez, uma criança... Ei, lembra de mim, vou pintar contigo de novo, pá, tá ligado? Só isso daí já dá significado pra tudo. O espaço que eu tô agora, nesse momento, que é a Casa Cultural Nós por Nós, tá ligado? Foi uma conquista complicada pra caralho, mas que com um ano de atividade a gente conseguiu executar tanta coisa aqui que, porra, velho, inexplicável, tá ligado? Só gratidão mesmo, só agradecer e convocar a galera aí que quiser fazer parte do bagulho. O Coletivo Nós por Nós é aberto, tá ligado? A gente não faz distinção de nada. Se você pinta, não importa nem se você pinta na parede, velho. Se você já pinta, quer pintar na parede, cola com nós. A gente vende material de spray, tá ligado? Dos preços, tá ligado? Num preço que não tem em lugar nenhum. Então, chega a nós, o arroba eu já falei, vamos falar de novo, é NPN Coletivo, de Nós por Nós. E é isso, abraço e tamo junto. Valeu demais, gente. A gente tá encerrando por aqui hoje. Até o próximo episódio. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @Arte e Cultura nas Periferias, @Casa Pequeno Davi. E tamo junto. Até a próxima e valeu!